nós vamos estudar os axiomas de medição de ângulos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é um ângulo. Tá? O que a gente chama de ângulo é a figura formada por duas semirretas que têm a mesma origem. Essas semirretas são chamadas de ângulo e a origem comum é chamada de vértice. Então, esse ponto aqui é o vértice do ângulo e aqui eu tenho o lado e aqui eu tenho o lado. Tá? Bem, com essa definição, a gente pode ter que um ângulo é a figura formada por essas duas semirretas, considerando esses pontos que estão aqui nessa parte em verde, ou o conjunto de pontos formado por essas duas semirretas, essa semirreta AC e OB, e por todos os pontos que estão nessa parte em rosa. Tá? Bem, existe algumas maneiras da gente denotar ângulo. A notação mais utilizada é quando a gente considera os pontos por onde as semirretas estão passando e coloca no meio o vértice, tá? Com um sinal, um símbolo, né, de acento circunflexo. Então, por exemplo, eu posso colocar esse ângulo aqui, BAC, ou CAB. Tá? Este é o mesmo ângulo, a mesma representação para este ângulo aqui. Esses pontos que estão entre o vértice, eles só indicam os pontos onde estão passando os lados do ângulo. Tá? Então, é o mesmo. Quando não existir risco de confusão, a gente também pode utilizar assim, ó, só o vértice com um chapéuzinho, tá? Com acento circunflexo. A gente ainda pode utilizar os ângulos por letras gregas, por exemplo, alfa, tá? Ou quando forem muitos ângulos, a gente pode denotar por números, tá? Também com acento circunflexo. Existem alguns tipos de ângulos especiais que a gente vai dar nome, né? Principalmente esse aqui, que já está bem destacado, que a gente vai precisar, que é chamado ângulo raso. Um ângulo formado por duas semirretas distintas de mesma origem e contidos numa mesma reta é chamada de ângulo raso. Tá? Vamos fazer uma representação geométrica, então, do ângulo raso. Tá? As semirretas, elas têm que estar contidas na mesma reta e tem que ter a mesma origem. Então, se eu pegar aqui a origem como sendo A, e aí vou considerar a semirreta AB e a semirreta AC. Tá? A gente tem o ângulo aqui BAC. Tá? Este ângulo a gente chama de um ângulo raso, tá? Certo? Ou o que está no semiplano acima da reta ou o que está no semiplano abaixo da reta. O instrumento que a gente usa para medir ângulos é o transferidor, tá? O transferidor é esse instrumento que está representado aqui na figura e ele tem cada uma das marcações, ó, 0 graus, 10 graus, 20 graus, até 180 graus. Até existem outros que vão até 360, né? Mas esses a gente não vai, eles não são necessários, tá? A gente pode considerar só meio, só de 0 a 180. Tá? Bem, essa medida, tá? Ela é feita através dos axiomas
que a gente vai apresentar a seguir, tá? Desculpa. E eles são bem parecidos com os axiomas de medição de segmentos, tá? Então, o primeiro axioma, que é o axioma 3,4, ele garante assim, ó, que todo ângulo tem uma medida, tá? E essa medida é maior ou igual que zero, tá? Então, se a gente pegar qualquer medida de ângulo, tá? Qualquer tipo de ângulo que a gente pega ali, este ângulo, ele vai ter uma determinada, vai ter uma determinada medida. Tá? E essa medida vai ser maior ou igual que zero. A situação em que essa medida vai ser zero é quando nós tivermos uma semirreta em cima da outra. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo AOB e a medida deste ângulo aqui é uma medida positiva, tá? Quando eu considero aqui, quando eu considero para o outro lado. E se eu pegar uma semirreta em cima da outra, tá? A semirreta AB igual a semirreta OC, tá? Semirreta AB igual a semirreta AC, então a medida deste ângulo vai ser 0 graus, tá? A medida deste ângulo é 0 quando ele é formado por semirretas coincidentes, tá? Quando a gente tem uma semirreta em cima da outra. Tá? Para a gente poder enunciar o próximo axioma, a gente primeiro tem que dizer o que significa uma semirreta dividir um semiplano. Tá? Então, vamos supor assim, diremos que uma semirreta divide um semiplano se ela estiver contida no semiplano e sua origem for um ponto da reta que o determina. Tá? Vamos fazer uma representação aqui, tá? Dessa definição. Então, eu tenho uma certa reta R. Essa reta, conforme a gente viu pelos axiomas, né, de ordem, né, e de incidência, essa reta, ela divide o plano em 2 semiplanos, tá? Então, se a gente pegar uma semirreta que tem origem na reta que está formando o semiplano, por exemplo, vou pegar uma semirreta AB dessa forma, então a gente tem que essa semirreta, ela está dividindo o semiplano, tá? A semirreta está contida nesse semiplano e tem a origem na reta que formou o semiplano. Quando a gente tiver uma situação assim, tá? Vai ser possível, então, a gente colocar em correspondência, né? E quando a gente fala em correspondência biunívoca, a gente está falando em correspondência 1 a 1, tá? Então, eu consigo colocar em correspondência 1 a 1 os números reais entre 0 e 180 graus e as semirretas de mesma origem que divide um dado semiplano, de modo que a diferença entre esses números seja a medida do ângulo, tá? Formado por essas semirretas. Tá?
esse número que a gente coloca entre 0 e 180 graus são chamados de coordenadas dos lados do ângulo. E a diferença entre essas coordenadas, de forma que ela fique positiva, é chamada de medida do ângulo. Tá? Então, o primeiro axioma sobre medição de ângulo, que é o 3,4, diz: todo ângulo tem uma medida, tá? E vai ser zero quando uma semirreta estiver em cima da outra. O segundo axioma de medição de ângulo, que é o 3,5, diz a maneira como a gente vai medir esses ângulos, ou seja, colocando os lados dos ângulos que são as semirretas em correspondência entre 0 e 180 graus. E para obter a medida, então a gente vai fazer a diferença entre essas coordenadas. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Aqui nesse desenho, tá? A gente tem aqui a reta determinada pelo ponto A e pelo ponto E. Temos a semirreta OB, a semirreta OC, a semirreta OD, tá? Todas essas semirretas estão no mesmo semiplano determinado pela reta que passa pelo A e pelo E. Aí, com o auxílio do transferidor, a gente atribui coordenadas para essas semirretas, tá? Para a semirreta OA, a coordenada aqui que eu atribuí foi 0 graus. Para a semirreta OB, a coordenada que eu atribuí foi 50 graus. Para a semirreta OC, a coordenada que eu atribuí foi 90 graus. Para a semirreta OD foi 135 e para a semirreta OE 180, tá? Então, se eu quero saber a medida do segmento, a medida do ângulo AOB, tá? Medida do ângulo AOB. Eu vou fazer 50 graus menos 0 graus, que dá os 50 graus, ou eu vou pegar 0 graus menos 50 graus, só que para não ficar medida negativa, eu vou considerar isso em módulo. Então, isso vai ser módulo de menos 50 graus, que é 50 graus. Se eu quero saber a medida do ângulo BOC, então, eu vou fazer 90 graus menos 50 graus, que é 40 graus. Ou o contrário, ou 50 graus menos 90 graus, e pegando o módulo que vai dar 40 graus. Se eu quero a medida do ângulo AOD, então, eu vou fazer 135 menos 0 graus, que é 135 graus. Ou o contrário, pegando o módulo. Se eu quero a medida do ângulo, deixa eu apagar ali, só pra gente marcar de novo. A medida do ângulo COD, eu vou fazer 135 menos 90 graus, que dá os 45 graus, tá? Notem que esse axioma tá dizendo que a correspondência que a gente faz é entre 0 e 180 graus. Então, com isso, a gente sempre vai considerar, quando tiver um ângulo, a gente vai considerar o ângulo de menor medida. Por exemplo, se eu pegar aqui um certo ângulo C, eu vou pegar a medida do CAB, se eu tiver um ponto C, tá? CAB. A medida desse CAB vai ser a medida do menor ângulo, porque este outro lado aqui ultrapassa este outro lado aqui que tá em azul ultrapassa o 180, tá? Então, quando nós considerarmos essa figura formada por duas semirretas de mesma origem, a medida que a gente vai considerar é a do menor ângulo formado pelos dois, tá? E a situação que vai ser igual tanto para um lado quanto por outro é quando a gente tiver um ângulo raso, certo? Bem, também
pode acontecer da gente ter semirretas que está dividindo um determinado ângulo, tá? Então, vamos considerar aqui, tá? Nessa definição que a gente tem aqui, 3.3. Vamos considerar 3 semirretas. A semirreta AOB, fazer um desenho aqui, vocês devem ter pensado antes, tá? Na hora que estavam lendo, vão verificar se vocês fizeram algo parecido, a menos de posição. Então, eu tenho a semirreta OA, tenho a semirreta OB, e tenho a semirreta OC. Então, nós temos 3 semirretas com a mesma origem, tá? Essa origem ó. Quando a gente pegar o segmento que une, né, o A e o B, tá? Então, vou pegar o segmento que une o ponto A ao ponto B. Se quando a gente pegar esse segmento que une o A e o B, e esse segmento interceptar a semirreta OC, então a gente diz que OC, essa semirreta OC, divide o ângulo AOB. Tá? Então, a menos de posição da semirreta OC, ela pode estar mais próxima da semirreta OB ou da semirreta OA, a menos de posição vocês têm que ter representado algo geometricamente desse tipo, tá? E aí, então, esse axioma 3.6, ele diz que se acontecer isso, tá? Se ocorrer de uma semirreta OC dividir um ângulo AOB, então, a medida do ângulo todo, que é o AOB, vai ser a soma de cada uma das partes deste ângulo. Então, a medida do ângulo AOB, tá? Que é essa aqui que eu tô colocando em vermelho, vai ser igual à medida do AOC, que é essa que tá em verde, mais a medida do COB, tá? Que é essa que está em azul, tá? Então, dito de outra parte, a medida do ângulo todo é a soma de cada uma de suas partes.